Olá para todos que estão aqui, aqueles que estão vendo vão ver, né, pelo YouTube. É o YouTube que passa? Isso. YouTube. O tema da nossa aula de hoje é crime impossível, tá? Crime impossível está no artigo 17 do Código Penal e tem a seguinte redação: não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto é impossível consumar-se o crime. Portanto, a gente tem dois requisitos aí para caracterizar o crime impossível. Primeiro, a ineficácia do meio. Depois, a impropriedade do objeto. Vamos pensar no seguinte: fulano, que é um facínora, quer matar uma criancinha pequena, pega o revólver em cima da mesa e atira sobre ele várias vezes. Até expliquei isso do princípio também, né? Usei o mesmo exemplo. Só que ele pegou o revólver errado, não é aquele revólver é um revólver só de a pistola de água. Então só faz um pss, 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 pss. E o bebezinho até riu com ele, falou, riu. Isso é o crime impossível, ou seja, a vontade de matar ele tem, a intenção de produzir o resultado ele tem, mas não vai responder por tentativa porque ele utilizou um meio ineficaz, ou seja, ele não tinha como matar a pessoa com uma pistola de brinquedo. Ou também, outro exemplo que é muito comum se dar, o fulano que encheu o saco do chefe, ficou muito irritado com ele, vai até a casa dele, invade a casa dele, pega uma faca e desfere 10 facadas enquanto ele está dormindo. Quando vai fazer o exame, se percebe que ele já tinha sofrido um infarte e, na verdade, ele não estava dormindo, mas repousando aí eternamente. Aí, no caso, ele não vai responder por homicídio e não vai responder por tentativa também, homicídio nem consumado, nem tentado, não por falta de vontade. Vontade ele teve, intenção ele teve, mas porque o objeto, ou seja, o corpo da vítima, no caso, era impróprio, ou seja, era uma impropriedade. O homicídio é matar alguém, e a pessoa que está morto já não é mais alguém. Então, o que é interessante a gente entender no crime impossível é que é uma grande ruptura entre o elemento subjetivo e o elemento objetivo. Ou seja, todos os autores, entre aspas, aí, né, de crimes impossíveis, ele tem o desvalor da ação, ou seja, tem a intenção, tem o elemento subjetivo destinado à prática disso. No entanto, ele não é punido porque a ação dele não é típica, porque há uma impossibilidade objetiva, ou seja, ele não consegue atingir o bem jurídico, o objeto que, no caso, vai representar o bem jurídico. Isso significa dizer, quando a gente estuda crime impossível, isso é interessante, que nós aderimos a uma teoria objetiva. Se nós tivéssemos aderido a uma teoria subjetiva, nós poderíamos punir o crime impossível, porque vontade não falta. Eu consigo diagnosticar que aquela pessoa é uma pessoa que quer matar, que quis matar, mas isso não adianta, porque ele está muito dissociado da questão objetiva, ou seja, os esforços que ele fez para isso, e ele fez esforços para isso, foram infrutíferos, e seriam infrutíferos porque eles eram absolutamente impróprios e ineficazes. Vamos lembrar, eu falei na aula passada que eu tive com vocês, que o crime impossível era um dos exemplos que envolvia a questão do princípio da lesividade. Vocês lembram do princípio da lesividade? Princípio da lesividade, ou o princípio da ofensividade, ou o princípio da defesa, proteção exclusiva dos bens jurídicos. É tudo a mesma coisa. O que é que esse princípio nos ilumina? O que ele orienta? Ele orienta o seguinte: não há crime quando não há
possibilidade de lesionar, dano ou perigo a bens jurídicos, né? Bens jurídicos alheios. Então, onde não há uma proteção de bem jurídico, o direito penal não deve ir, né? Então, bem jurídico que não merece tutela, ele não deve ir. E no caso do crime impossível, isso acontece por uma questão material. Não é que o bem jurídico em questão seja irrelevante, não é. Pode ser qualquer bem jurídico da propriedade, é a vida. O que acontece aí é que ele não tem elemento suficiente para vulnerá-lo, apesar dele querer. E, portanto, não colocando em lesão nem a perigo o bem jurídico, no caso do crime impossível não existe punição. Essa ideia de que nós adotamos a teoria objetiva tem outras repercussões dentro do direito penal. Por exemplo, nós não punimos os atos preparatórios. Em regra, salvo se for especificamente tipificado, mas em regra, os atos preparatórios são impuníveis. Como é que eu posso dizer que os atos preparatórios são impuníveis? Porque quando quando o Código Penal vai tipificar o crime tentado, ele vai dizer desde que iniciada a execução. Então, se não iniciou a execução, não existe tentativa. Portanto, o ato preparatório não é punível. Isso é um dos exemplos um dos exemplos que mostra que o Código Penal, nosso direito brasileiro, aderiu à teoria objetiva, ou seja, não basta o propósito de matar. Vamos lembrar um caso que agora ficou famoso nas televisões e rádios, etc. e tal, do ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, né? O Janot falou, não sei se foi para promover o livro dele ou não foi, não sei. Ele falou que ele tinha tanta vontade de matar o Gilmar Mendes que ele entrou armado no tribunal e foi a mão de Deus, não sei se foi a mão de Deus, a mão de quem, não sei o que segurou para ele não pegar e não atirar. Mas ele cometeu tentativa de homicídio? Não, porque ele chegou a pegar, mas ele entrou armado, chegou a botar a mão na arma, mas ele não começou a matar, né? Ele teria que pegar a arma e ir lá atirar para poder dizer, estou iniciando a execução de um crime de roubo, de homicídio. Portanto, o que o Janot fez, pelo menos pelo que ele conta, não sabe-se nem se é verdade, né? Porque alguém foi pesquisar lá e disse que naquele dia que ele diz que foi, etc. Ele nem teria ido ao tribunal. Então, não sei se também é verdade. Mas, ainda que tivesse sido verdade, ele não teria passado dos atos preparatórios e, portanto, não teria algo a ser punido. Se ele fez isso para vender livro, parece que não deu muito certo. Eu posso dizer, sim, com muita felicidade, que eu lancei o livro no mesmo dia do Janot e vendi 50% a mais de livro do que ele. Eu fiquei bem feliz. Verdade é que não teve nenhum espírito de porco, no meu caso, que fez o PDF e saiu distribuindo por aí. Acho que isso pode ter atrapalhado um pouquinho. Eu recebi esse PDF, fiquei inibido de mandar para alguém, porque acho que é muito espírito de porco de você fazer isso. Mas, enfim, a objetividade do Código Penal é possível ver na impunibilidade dos atos preparatórios. Mas não só. É também possível se vislumbrar na impunibilidade da desistência voluntária, que é mais ou menos no mesmo sentido, né? Quer dizer, se você desiste, você só pode ser responsabilizado pelos atos praticados. Você não vai ser julgado, processado pela tentativa, né? Por exemplo, você tem várias balas no revólver, dá um tiro, erra e fala, quer saber, eu não vou matar mais esse cara porque esse cara não está merecendo. Vela, o que é? Esqueci até agora o ditado, gastar vela com mal defunto, né? Não vou, nem defunto é na verdade, né? Não ficou assim, não vou desistir, não vou fazer isso. Ele não vai responder por
tentativa de homicídio porque ele desistiu voluntariamente. Se por acaso o tiro acertou na pessoa, ele pode responder por lesões corporais. Mas também tem a ver com isso. Outra implicação da adesão à teoria objetiva é a impunibilidade do ajuste, né? Artigo 31. Artigo 31. O ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, salvo disposição expressa em contrário, não são puníveis se o crime não chega pelo menos a ser tentado. Ou seja, mesmo que você se reúna e fala, vamos praticar esse crime, vamos, tudo certinho, a gente faz isso, aquilo lá, etc e tal, vamos fazer isso. Se não começa a ser executado o crime, esse ajuste, essa determinação não serão puníveis. Por quê? Porque nós aderimos à teoria objetiva, que exige início da execução. Exige início idôneo da execução, porque se o início da execução for inidôneo, vai cair no crime impossível e também não é punível. Tudo isso porque o nosso direito adota a teoria objetiva. E uma quarta implicação de adotar a teoria objetiva é a questão da redução da pena da tentativa. Veja, diz o artigo 14 que a tentativa, salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado diminuída de 1 a 2/3. O que nos faz diminuir a pena da tentativa? É o fato dele ser reincidente? É uma maior culpabilidade? Ou é outra coisa? O que é que vocês acham? O que vai fazer o juiz diminuir de 1/3? Bom, ele chegou à conclusão, é tentativa. Ele tem que diminuir de 1/3 a 2/3. O que vai fazer ele reduzir? Quanto mais próximo chegar da consumação, menor será a redução, portanto, maior será a pena. Ou seja, mais uma consequência de adotar a teoria objetiva. Então, na hora de aplicar a pena, não está preocupado com maior ou menor culpabilidade no que diz respeito à tentativa, mas o quão perto você chega da consumação. Todas essas implicações são mostras, tal qual a impunibilidade do crime impossível, que o Brasil adotou uma teoria objetiva no que diz respeito a essa questão. No entanto, embora a gente fale da teoria objetiva, todos os nossos doutrinadores vão adjetivar essa teoria objetiva como teoria objetiva temperada ou teoria objetiva moderada. Temperada eu acho bem interessante, né? Porque dá um certo ar de cozinha, né? Estou temperando aqui, depende do que você vai temperar, né? Porque se for uma teoria objetiva apimentada, ela é mais forte ainda, né? Não é... Mas a ideia aqui de temperada é do temperamento, né? De você ter, de alguma forma, alguma moderação. Por que teoria objetiva temperada ou teoria objetiva moderada? Exatamente por causa do crime impossível, porque caracteriza o crime impossível, vamos voltar ao artigo 17, não se pune a tentativa quando por ineficácia absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto. Portanto, só não vai ser punido a tentativa quando houver uma ineficácia absoluta do meio ou uma ineficácia ou uma impropriedade absoluta do objeto. E aí cria uma grande confusão, que é para saber se aquela ineficácia é uma ineficácia absoluta ou é uma ineficácia relativa, se aquela impropriedade é absoluta ou é uma impropriedade relativa. E isso aí a jurisprudência vai chegar num casuísmo mais ou menos sem critérios muito rígidos. A tendência jurisprudencial é de entender a ineficácia como relativa. Se vocês foram acompanhar as decisões onde a questão do crime impossível é arguída, quase sempre a jurisprudência chega num ponto de entender que a ineficácia é relativa e que, portanto, é
punível. E por que isso? Porque vem deste raciocínio. Apesar de ter sido ineficaz neste episódio, esse mesmo meio poderia ser eficaz em outra situação. Se você chega a essa conclusão de que isso foi ineficaz nessa situação e, portanto, não pôde consumar, mas seria eficaz em outra situação, se outras fossem as circunstâncias, então isso é uma ineficácia meramente relativa. Por exemplo, um revólver que, na hora de você vai atirar, ele... como é que faz aquilo? Ele atira em... Esqueci esse nome também. Ele atira em falso, vai lá e não atira. Aí você faz a perícia e o perito fala assim, não, é verdade, ele está com um problema no cão, mas se você levantar o braço, fizer assim, der 3 cambalhotas e tal, ele pode atirar. Logo, a ineficácia é relativa, né? Então, vai fazer um crime de roubo, vai roubar a pessoa, a vítima não tem valores, né? E aí o juiz vai dizer, não, ela não tem valores circunstancialmente, mas ela podia estar em outra situação com valores, né? Ou, enfim, ela tem uma roupa, então isso significa valores. A questão que a jurisprudência costuma fazer é relativizar a ineficácia. É por isso que a gente não tem uma longa trajetória de jurisprudências reconhecendo crime impossível. Eu falo isso com um pouco de conhecimento de causa, porque na minha dissertação de mestrado eu estudei exatamente o crime impossível, né? E aí eu fui buscar jurisprudências do crime impossível e no que diz respeito à tentativa, as jurisprudências eram muito pequenas. Eu diria que de lá para cá, isso faz 20 anos, elas são ainda menores, ou seja, a ideia do crime impossível não é uma ideia que convence muito e eu logo vou explicar para vocês. Há 2 coisas que eu vou explicar para vocês mais adiante. A primeira delas é como fazer um critério melhor, um critério razoável para você distinguir o absoluto do relativo. E a segunda é por que o crime impossível também acontece nos crimes onde não há tentativa. Na verdade, embora o crime impossível esteja aqui, no artigo 17, relacionado à tentativa inidônea, há casos de crime impossível que não são hipóteses de crime tentado, né? Porque, na verdade, no fundo, o crime impossível, isso que eu achei interessante ao estudar, ele acaba sendo uma ideia de idoneidade, né? Olha, o que é idôneo pode ser punido, o que não é idôneo não vai ser punido. Mas nem sempre isso envolve a tentativa. Bom, prosseguimos aqui. Não há critério seguro para delimitar a idoneidade absoluta ou idoneidade relativa. A questão costuma ser a seguinte: quando a análise é uma análise hipotética, nós esvaziamos a noção do concreto e aumenta, portanto, o campo da inidoneidade relativa. Ou seja, se eu vou fazer apenas uma análise hipotética, este meio poderia ser apto em outras situações. Por exemplo, dentro de um supermercado, a pessoa é flagrada pelas câmeras ou flagrado quando vai sair e toca o alarme. E aí vai dizer, não, mas nesse caso alguém viu, mas podia não ter visto. Nesse caso tocou o alarme, mas o alarme podia não ter tocado. Aliás, isso é uma coisa que eu aprendi, não devo ensinar para vocês, mas enfim, que existe uma forma, pelo menos esses mais rudimentares, de você revestir o bem de forma que ele não seja flagrado pela antena. Mas, obviamente, que eu não vou falar isso aqui para vocês, porque vocês podem se sentir tentados a fazer isso e eu não seria uma boa... Não teria sido de bom alvitre, assim, da minha parte, você demitido do curso, enfim, etc e tal. Mas quando a gente faz uma análise levando em consideração as circunstâncias concretas, aquelas que aconteceram no ato, a gente tende a achar que a ineficácia é absoluta. Eu vou dar um exemplo que é muito curioso, muito difícil. Vocês vão falar assim,
Ah, você inventou esse exemplo, né, Marcelo? Eu vou dizer, não, eu julguei esse caso, esse exemplo aconteceu. Isso é uma coisa que quando vocês estiverem nos seus cargos de defensor, ou quem sabe alguém não estuda tão bem e acaba virando juiz, mas enfim, quando vocês estiverem no seu cotidiano, vocês vão perceber que a realidade é muito mais rica do que a ficção, né? Tudo aquilo que a gente pensa é muito pouco perto daquilo que a gente vê. Então, um dos casos que aconteceu foi que o fulano achou um cheque na rua, alguém passou o cheque para ele, junto com um documento, ele foi lá, rabiscou uma assinatura e foi passar dentro de um bar, né? Veja, isso é um meio inidôneo, um meio inidôneo absoluto ou relativo, né? Você poderia dizer, bom, o dono do bar falou, não, essa aqui, ele percebeu que aquilo era falso, ligou para a polícia e falou, ó, falou, só um minutinho aqui que eu estou confirmando uma coisa aqui, chamou a polícia prendeu ele. Bom, este dono do bar conseguiu descobrir que era falso, mas outros donos de bar poderiam ser ou funcionários, balconistas, poderiam não perceber. Portanto, isso normalmente é considerada inidoneidade relativa. Não deu certo nesse caso, mas poderia dar certo em outro caso. Ocorre, no entanto, que a pessoa para quem ele apresentou o cheque era o dono do cheque. Era o titular do cheque. É um grande azar. No caso foi sorte. Duas sortes, né? Uma de ser isto e outra de me ter como juiz. Porque no caso eu reconheci o crime possível, porque eu entendi o seguinte, embora ele pudesse fazer isso em outras situações, o fato é que, analisando concretamente a situação na qual ele se envolveu, era impossível consumar. Se ele fizesse isso em qualquer outro lugar, nós teríamos que dizer, bom, de fato, é uma tentativa. Mas neste lugar, isto era impossível. Então, essa é a tese a qual eu advogo, que é que o crime impossível, a análise da idoneidade tem que ter alguma relação com a análise dos fatos concretos, né? A gente pode chamar isso de uma análise ex ante ou uma análise ex post, né? Ex ante quer dizer antes dos fatos, tirando os fatos. Isso poderia ser inidôneo? Poderia ser inidôneo, mas poderia ser idôneo também. Mas numa análise ex post, ou seja, depois dos fatos, você analisando, você fala, não, de fato, aqui não dava para ele conseguir consumar o crime. Como me parece que a questão principal seja a inidoneidade absoluta para a consumação do fato, me parece que essa análise ex post, ou análise da concretude, é a que deve vingar. Não é a mais aceita pela jurisprudência. Portanto, fiquem atentos, mas, como vocês vão disputar cargos para a defensoria, eu diria que essa é uma tese bem relevante para a defensoria. A análise concreta deve levar em conta o plano do agente, porque o meio, se o meio é eficaz ou não eficaz, depende do meio escolhido pelo agente. Por exemplo, ele entra dentro do supermercado, não sei se vocês sabem disso ou não, mas muitas pessoas quando entram no supermercado já são imediatamente vigiadas, né? Você tem desde as câmeras que vigiam até os fiscais à paisana, digamos assim. Parecem consumidores, mas na verdade são fiscais do supermercado. Eles se comunicam e falam. Então, eu já vi vários casos, a gente ouve o vigia do supermercado e ele vai descrever todo o percurso do agente dentro do supermercado. Ele foi para o lugar da picanha, pegou uma picanha, botou debaixo do corpo. Ele foi para não sei aonde, pegou não sei o que, ele passou por lá, passou por não sei o que, pegou uma caixa de sabão para poder pagar a caixa de sabão. Ou seja, ele está sendo vigiado desde o início. Quando existe uma vigilância desde o início, o que acontece? O próprio estabelecimento, ele se precavê disso. E quando ele chega no caixa, já tem alguém esperando ele do lado de fora. Ou ele não passa no caixa, são as duas formas, né? Ele não passa no caixa, falou, estou só passando aqui para conhecer, para ver, etc e tal, eu gostei, passei e tal. Ou ele passa no caixa com alguma coisa pequena e o resto
ele está com ele. Mas assim que ele passa no caixa, ele é abordado. E não é abordado com uma fiscalização rotineira, vou fiscalizar todo mundo. Ele é abordado porque já se sabe que ele está com aquele produto. Ou seja, o supermercado teve condições, porque vigiou ele desde o início, né? A doutrina chama isso de ab initio, né? Desde o início, e manteve condições suficientes para que ele não tivesse chance de consumar o delito. Alguns juízes vão dizer o seguinte: mas aí o que ele costuma fazer? Quando ele é flagrado nisso, ele joga as coisas no chão e sai correndo. E fala, olha, mas ele saiu correndo, poderia sair correndo com os produtos. É verdade, ele poderia sair correndo com os produtos. Mas se ele sai correndo com os produtos, ele está inaugurando um novo curso causal, que é o furto na base da corrida. Aí a gente vai ver se ele tem condição, etc. e tal. Mas se ele deixa os pertences lá e só sai correndo para fugir, isso não está mostrando esse novo curso causal. O fato é que o meio que ele escolheu, qual foi o meio que ele escolheu? A clandestinidade, ou seja, de esconder as coisas no corpo. Este meio, neste supermercado, não foi viável. Por que não foi viável? Porque ele despertou suspeita desde o início. Bom, vocês imaginam quem são as pessoas que despertam suspeita desde o início, né? São pessoas maltrapilhas, mal vestidas, ou são pessoas que já praticaram furtos no supermercado. Isso é muito comum. O fulano já foi várias vezes lá. Aí ele entra lá e os caras já falam, ó, o Zé da picanha, já chegou aqui. Vai lá, as pessoas gostam de furtar picanha. Vamos atrás dele. Ou seja, todo o supermercado ou vários seguranças já estão prontos para evitar que ele pratique o furto. Portanto, é impossível de consumar. Se você levar só em consideração uma questão hipotética, entrar num supermercado, pegar, colocar dentro da roupa e sair, em tese pode conseguir. Algumas pessoas conseguem isso. De repente, este mesmo pessoa conseguiu. Mas uma vez que ele já é marcado pelo estabelecimento e que ele é vigiado desde o início, portanto, com as circunstâncias concretas, ex post, que você tem conhecimento a partir do fato, ele não tem a menor condição de praticar o furto. Essa vigilância desde o início, via de regra, inviabiliza o crime. Eu tive um caso, não sei se eu já contei para vocês, eu conto sempre porque me chamou bastante atenção. Eu julguei esse caso e depois a decisão foi mantida, tanto é que a partir da decisão mantida eu coloquei na minha pesquisa, né, da jurisprudência, que foi o seguinte: a pessoa seguiu o fulano que foi dentro de um provador e o vigia descreveu a conduta. Não, doutor, ele botou um calção em cima do outro, foi 1, 2, 3, 4, depois saiu. Aí eu perguntei, mas como é que o senhor sabe que ele botou um em cima do outro? Porque tem um lugar para ele olhar o provador. Aí, nessa hora, eu fiquei pensando assim, a conduta do seu estabelecimento é mais grave do que a conduta daquela pessoa. Mas eu não falei nada disso, porque não cabe a mim julgar o estabelecimento, ele não está em julgamento. Eu só disse que a vigilância, desde o início, tornou impossível a consumação. Ele achou que tinha ludibriado todo mundo, mas não tinha ludibriado ninguém. Mas fiquem atentos nos provadores. Que eu não sei se é uma cama, não sei. Só digo isso. A quem se preocupa com isso, tem gente que não se preocupa, né? Tem gente que não se preocupa aí. E eu não me preocupo, tenho certeza que eles vão olhar para o lado. Tirar isso daqui. Não quero olhar isso aqui. Passa, deixa eu passar o próximo aí. Mas deve ser aqui algum pedacinho. Vocês viram aquele filme? Quando. O ano que meus pais saíram de férias? Não é da geração de vocês. Puxa, é tão bonito esse filme. O ano que meus pais saíram de férias. Brasileiro, isso. Eu não assisti, mas eu já... Esse filme é muito bonito, ele fala da época da ditadura. Eu sei.
Então, os pais saíram de férias, na verdade, eles foram para a clandestinidade e deixaram o garoto na casa do avô, que logo morreu, então ele ficou sendo cuidado por uma outra pessoa. E aí, bom, isso não tem nada a ver, mas enfim, o filme é muito bonito. Mas aí ele tá andando assim nas coisas da infância, enfim, pré-adolescência e tal. E aí alguém, uma menina, eu acho, levam eles, 2 ou 3 lá, numa fábrica lá de alguém, onde o pessoal tem uns buraquinhos para olhar o provador, né? E aí as mulheres botando sutiã, tirando sutiã e coisa e tal. Então, eu lembrei dessa coisa, mas de qualquer maneira fica aí a dica. Não sei se do filme, quero dizer, não do provador, fica a dica do filme, não sei se tem Netflix, coisa e tal, mas tenho certeza que, como eu costumo dizer, se vocês não sabem como fazer, o filho de vocês certamente sabe tomar as devidas providências. Fale. Essa questão da tese de defesa sobre crime impossível, de constante vigilância, ela, a gente sabe que na prática, às vezes não prospera essa tese pelo fato de que a maioria dos estabelecimentos já possuem mesmo aquele sistema de vigilância. Há o caso da mera desconfiança, em que o sujeito, desde o início, já está entrando no... A pergunta é, qual é a forma de fazer com que prevaleça essa forma? Bom, veja aqui, eu ia te falar aqui a questão da súmula 567 do STJ. Veja, vamos fazer uma leitura dela aqui, vou pular um pouquinho para frente. Exatamente sobre a questão de lojas de autosserviço com sistema de câmeras. Essas lojas de autosserviço, elas acabam estimulando esse tipo de coisa, né? Na verdade, há quem diga isso que o furto já está até contabilizado na produção, porque você reduz o número de funcionários, que tem os balconistas, e as pessoas mesmas é que fazem o trabalho de procurar, etc. e tal. Bom, mas enfim, eu não sou economista, não vou discutir essa questão com vocês. Mas não há dúvida que ela estimula bastante. Se a pessoa tivesse que passar um balcão, olha, eu quero uma coisa e tal, ia ter dificuldade de conseguir. Mas a súmula 567 é exatamente em relação a isso. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial. Perfeito? Por si só não torna impossível a configuração do crime de furto. Havia muita alegação das defesas dizendo isso. Olha, lá tem sistema de segurança, ou lá tem vigilante. Logo não pode acontecer o crime. Eu concordo com a súmula do STJ. Vamos ler de novo aqui. Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior do estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto. Eu também concordo. Eu acho que ela não torna, por si só, impossível a configuração do crime de furto. O que vai tornar impossível a configuração do crime de furto é que você consiga demonstrar que alguém faça esse acompanhamento desde o início, antes do início da execução. Portanto, que antes do início da execução ele está sendo vigiado e essa vigilância está sendo impeditiva da consumação do crime, eu acho que isso é uma tese admissível. Agora, esta tese, ela depende de prova. Não pode ser simplesmente, tem câmera no estabelecimento, logo o furto é impossível. Eu concordo com a tese, não é impossível. É possível consumar o furto, até porque a câmera não pega todo mundo. Veja, isso aqui é que nem professor em dia de prova, quando os alunos estão a fim de colar, né? Eu dava aula e eu percebi o seguinte, depois de um tempo eu aprendi isso, né? Ô professor, falando lá no fundo da classe, quando tiver uma dúvida, aí você vai pro fundo da classe, o pessoal da frente faz a festa, né? Aí depois, daqui e tal, depois que você vê que os pontos cardeais todos já te chamaram, você fala, bom, chega gente, eu não vou sair mais daqui, vou olhar para todo lugar. Acontece o mesmo com a câmera. Se entrarem 30 pessoas furtando ao mesmo tempo, ele não vai conseguir pegar as pessoas. Então, de fato, isso pode acontecer. Mas, eu na minha prova, quando a gente ainda era autorizado a fazer as perguntas, etc e tal, eu indagava isso dos funcionários do estabelecimento. O senhor viu
Ah, vi. Eles sempre falavam. Eu vi, na hora que ele chegou, já sabe, doutor, a gente conhece o cara, né? Ele olha pra cá, vira pra lá e tal. Ele tá fazendo prova contra alguém nessa, assim. Prova contra o chefe dele, né? Nessa aí a tese de defesa pode. Exatamente. Ele acaba fazendo prova contra o estabelecimento. Mas, enfim, não é contra nem a favor. Eu acho que é uma questão de saber os fatos que aconteceram. Eu acho que a gente tem que ter uma visão concreta. E por que a gente tem que ter uma visão concreta? Porque ao juiz não cabe fazer uma análise abstrata. Veja, vamos pensar o seguinte: se a gente levar a ferro e fogo o que fala a lei, o que fala a jurisprudência, dizendo o seguinte: olha, se isto não funcionou nesse caso, mas poderia funcionar num caso qualquer, o que é dado ao juiz fazer? Uma análise abstrata. É quase um crime de perigo abstrato que não está no tipo. O juiz tem que fazer uma análise abstrata, diz que isso poderia, em tese, funcionar, etc. e tal. O que eu acho que o juiz tem que fazer uma análise concreta, né? Ou seja, havia possibilidade. Neste caso, havia possibilidade. Havia possibilidade porque não ficou ninguém do lado de fora e podiam fazer. Ah, então tá bom, então havia possibilidade. Havia possibilidade? Sim, porque quando ele começou a filmar o fulano, ele já tinha furtado antes, já tinha pego outras coisas. Então, de modo que, ainda que ele descobrisse a picanha que está na perna direita, ele não viu o frango da perna esquerda. Então, eu sempre dizia, só vou tirar isso, só vou reconhecer o crime possível se eu tiver uma vigilância desde o início, antes do início da execução. Se tem antes da execução, então não é possível, e ele se precaveu, não é possível a consumação do crime. Eu acho que tem que fazer um juízo de concretude, porque a função do juiz é fazer uma análise da concreção dos fatos, não fazer uma análise abstrata. Quem faz a análise abstrata é o legislador. Quando o legislador cria o crime de perigo abstrato, é verdade, ele faz uma coisa dizendo, olha, porte de motosserra é proibido. Por quê? Porque a motosserra, o cara, se tem uma motosserra, ele certamente vai querer arrancar uma árvore. Logo, não sei o que tal. Mas a lei pode fazer isso. O juiz fazer uma análise abstrata, eu já acho um pouco mais complicado. Eu acho que foge um pouco da questão da tipicidade. Ah, mas não é a tese mais aceita. Bom, eu estou aqui confiando que vocês vão transformar isso. Acho muito interessante. O princípio da insignificância acabou sendo uma tese mais acolhida do que o crime possível. Embora elas andem muito próximas. Só uma curiosidade, porque a gente sabe que na prática, além da análise abstrata, os senhores juízes ainda utilizam a questão de, porque fere grandemente a sociedade, porque não sei o que. Então a gente sabe que esse tipo de fundamentação para uma determinada sentença é difícil de ser quebrada, né? Pati, veja, eu não estou querendo dizer que a gente deve dar uma banana para propriedade privada, acabou a propriedade privada, tudo é de todos, e vamos. Estou querendo dizer a ser uma questão realista. Se o nosso código adotou uma teoria objetiva, então vamos levar essa teoria objetiva até o fim e dizer, olha, se nessa situação não é possível consumar o delito, portanto não está em risco o bem jurídico. No caso do princípio da insignificância, embora seja uma coisa um pouco diferente, é mais ou menos a mesma coisa também, né? Ou seja, é tão pequeno a subtração que não está colocando em risco o patrimônio, que é o bem jurídico, etc. e tal. Então, o que é? São análises de situações concretas, situações reais, para que a gente não use o direito penal meramente como exercício de autoridade. O direito penal não é uma questão moral, né? Ele não está aqui para dar lição de moral e dizer, olha, você não devia fazer o que você fez. É verdade, ele não devia fazer o que ele fez, mas não é isso que interessa para o direito penal. Isso interessa para uma reação pessoal. Chega lá e fala, olha que absurdo, você tentou furtar, você tentou roubar, não sei o que tal. Essa já é uma reprovação moral. As pessoas ao lado estão vendo, o vizinho está vendo, o cara sai de lá envergonhado. Isso já é a punição. Agora, a punição jurídica é outra coisa. O direito penal só vai punir se bem jurídico foi danificado ou ficou a perigo. Senão, não tem. Eu tinha visto um caso na defensoria, Fale. que era de um adolescente que ele foi seguido desde o começo e ele começou a comer um pacote de bolacha e estava indo a caminho do caixa para pagar
Só que aí os seguranças pegaram ele dizendo que ele estava furtando e ele foi para a Fundação Casa. E não foi acolhido, mas alegou a princípio da significância. Nesse caso, caberia o furto famélico e tal. Bom, aí tem a outra questão. Para rebater isso que eu falo aqui, o que é que muitos donos de estabelecimento falam? Não para rebater a mim, mas enfim, qual é a tese deles? Eu faço uma abordagem depois da passagem do caixa, porque eu não posso saber se ele vai fazer antes. E eu tenho medo de abordá-lo antes, dizendo, você está furtando, porque de repente ele fala, não, eu botei aqui porque eu gosto de andar com a pequena no bolso, mas vou chegar no caixa e eu vou pagar. E depois tomar uma ação por danos morais e dizer, olha, você me insultou falando isso, então eles preferem fazer isso. Nesse caso, ele não preferiu. Veja, agora, há uma regra de ouro que é do crime possível, que é a seguinte: não importa o que a gente discuta do ponto de vista da teoria e nós concluímos, é impossível consumar esse delito. São sempre análises que nós fazemos. Se o crime for consumado, não tem crime possível. Essa é uma regra de ouro. Não adianta todo o malabarismo que eu quero fazer. Olha, era impossível ele consumar o crime. Mas se ele consumou, aí consumou. Não posso mais dizer que isso é crime possível. Então aí talvez no caso ele possa estar dizendo, olha, ele comeu a bolacha, então não tem mais para jogar a bolacha para fora, entendeu? Tinha todo um negócio dele não ser incidente, a família dele tinha dinheiro, então ele realmente, só porque ele era negro, o segurança parou ele. Estava bem vestido, ele estava com dinheiro no bolso para pagar a bolacha. Que nem a gente faz, abre garrafa de água, bebe, só que aí ele pegou uma bolacha e estava realmente a caminho do caixa. Sim, bom, aí é uma questão. Isso que eu quis dizer, É questão mesmo. de atitude suspeita, né? Atitude suspeita. Exato, foi até o argumento que falaram mesmo. Atitude suspeita, e a gente sabe que a suspeita sobre o negro é muito maior. Porque de verdade, que eu penso assim, o cara não saiu do estabelecimento sem pagar, ele só cometeu o crime de abrir o pacote. Não chega a ser um crime, né? Exato. Não chega a ser um crime. Você coloca uma aspa aqui, porque realmente acontece isso na... Embora, eu já vou dizer aqui para Maria, que não é recomendável a gente abrir, tomar uma coisa e depois pagar lá, né? Eu aprendi isso quando eu era criança, gostava de fazer isso, porque o supermercado é irresistível, né? Você vê aquele monte de coisa, você não quer deixar para depois, você quer pegar agora, né? Aí minha mãe falava, não pode abrir, não abre, não sei o quê. O meu filho, ele teve uma queda, uma crise glicêmica dentro do mercado, e eu tive que abrir uma Coca-Cola para que ele voltasse lá. Eu não sei se pode fazer propaganda aqui ainda. Não, desculpa. Refrigerante. Pelo hábito, desculpa. Abriu o refrigerante de cor escura. Melhorou? Sim. Não, esse é um exemplo típico de estado de necessidade. Típico, né? Tá. Típico de estado de necessidade. Mas vamos lá. Bom, então a súmula do STJ é isso. Acho que dá para usar a súmula, digamos assim, a favor da defesa também. Ela não exclui todas as possibilidades, desde que você faça essa prova. Bom, o crime possível também é chamado de tentativa inidônea por tudo isso, né? Porque eu só posso expor a perigo se a tentativa for idônea. Se a tentativa for inidônea, eu não estou expondo nada a perigo. Se o bem, sob nenhuma forma, esteve a perigo, ou seja, se ele esteve sempre protegido, não há perigo pela ausência de tentativa inidônea. No entanto, como eu disse para vocês, o crime possível não se limita ao crime que admite a tentativa, né? Embora ele está lá colocado a tentativa inidônea, veja, a gente vai encontrar crime possível, por exemplo, no uso de documento falso, quando o uso de documento falso é a produção de documento falso, quando é um falso grosseiro, né? E isso não é necessariamente um caso de tentativa, tá? Então é indiferente que seja a tentativa. O que significa um falso grosseiro? Eu diria que essa é a hipótese mais comum de crime possível dentro da jurisprudência, né? O que é um falso grosseiro? Você pega lá uma carteira de identidade, corta a foto da pessoa original, taca em cima a sua foto, sem carimbo, sem nada,
fecha o negócio e vai lá. Você fala, essa aqui, e apresenta aquilo como uso documento falso. Aí você pega, ó, tá com documento falso. Fazendo, tô com documento falso, mas é um falso grosseiro. Falso grosseiro quer dizer, ele é incapaz de iludir. Bom, aí logicamente também é uma análise de fato, porque ele é incapaz de iludir a quem? Ah, ele é incapaz de iludir o policial, mas o policial tem um olho treinado. Mas há certos documentos que são incapazes de iludir qualquer um. Né? Eu lembro quando eu era... posso fazer essa confissão? Depois você corta, depois você edita isso, né? Mas, não, tô brincando. Mas eu produzi uma vez um documento de escola, assim, né? Porque eu queria ir num filme que ele era proibido, né? Então eu falei, vou colocar uma foto aqui, não sei o que, nesse documento aqui, não sei o que lá. Foi o fulano do cinema, falou, tá bom. Deixou, não que ele não soubesse, enfim, não que ele não percebesse, enfim, mas deixou passar. Depois você olha aquilo e fala, qualquer um percebe que isso aqui é falso. Então isso também é um crime possível, né? Produzir ou utilizar um falso grosseiro também é um crime impossível. Por quê? Porque ele é incapaz de iludir. Lógico que não dá para você julgar isso sem ver o documento. Né? Vai ter que ver o documento. E, em geral, essa costuma ser a alegação da defesa. Assim que chega o documento, você fala, é grosseiro, falsidade grosseira, porque não é capaz de iludir. O grande problema é que, em geral, muitas vezes acontece isso com CNH, e quem pega isso é o policial. E aí o policial tem uma capacidade de conhecer o documento muito maior. Então não dá para dizer, o policial percebeu, logo é grosseiro. Não, isso também não pode ser de uma forma automática. E por algum motivo que eu desconheço não, acho que é talvez, sei lá, enfim, mas as CNHs costumam ser falsificadas de uma forma mais idônea do que o RG. Não sei, pela facilidade, de alguma forma aí, mas é mais fácil você ver falso grosseiro no RG, é mais tosco, do que na CNH. A CNH parece mais acertada. Nesse caso aqui, veja, nós não precisamos saber, não importa saber se o réu, o agente, digamos assim, acha que ele vai conseguir ou que ele não vai conseguir, que ele sabe que é idôneo, que ele sabe que não é idôneo. Pouco importa isso para o crime. Né? Se aquilo não é idôneo, ele é incapaz de produzir o resultado, portanto, é incapaz de atingir o bem jurídico, no caso, né? Porque da falsidade não é o resultado em si, não é um crime material, mas se ele sabe ou se ele não sabe, não importa. Muitas vezes ele acha que está fazendo tudo possível e fazendo direito para conseguir o crime. Ele está convicto de que ele está agindo muito bem para fazer. Se ele achasse o contrário, ele não ia fazer. Então, a avaliação que ele faz a respeito da idoneidade do meio não é importante. O que é importante é uma questão absoluta. O meio é inidôneo, o meio não é. O meio é idôneo, o meio não é idôneo. Pouco importa o que ele pensa a respeito disso, né? A gente vai entrar naquela questão do crime putativo, né? O crime, a gente pensa que é crime, o que não é, ou pensa que é discriminante, o que não é. Isso aqui pouco importa aqui. Eu falei sobre a falsidade grosseira, documentos descobertos pela polícia, né? Aqui tem duas questões. Primeiro é a seguinte, o policial tem um treinamento para identificar documento falso. Então, não significa que, pelo fato do policial ter identificado, isso é inidôneo. Eu diria que essa é uma inidoneidade relativa, tá? Porque o policial, muitas vezes, a gente não sabe disso, mas eu já ouvi depoimentos disso, eles sabem ver, pelo menos a CNH é assim, sabem ver que a CNH é falsa pela somatória dos números incluídos nela. Tem algumas macetes aqui que eles sabem. Eu não sei, nunca entendi. Não quis saber, se eu soubesse não ia falar para vocês, porque eu também não quero tentar vocês a que vocês fiquem instados a fazer alguma coisa do gênero.
Mas ele, portanto, aí é uma expertise que ele tem, e o fato de ele ter visto não quer dizer que é ilegal. Mas há uma outra questão, quando o policial sabe que o documento é falso. Isso acontece várias vezes quando o policial vai cumprir uma ordem de prisão. Ele vai cumprir o mandado de prisão e o fulano se apresenta com um documento falso. Bom, ele vai praticar o crime de documento falso ou de falsa identidade, de apresentando-se de outra pessoa, sendo que o policial sabe quem ele é. Porque muitas vezes o policial faz lá e acaba fazendo a prisão dele pelo documento falso. Ah, eu vim com mandado de prisão, ele falou que chamava Joaquim. Eu perguntei os dados do Joaquim, ele ficou nervoso. Aí eu peguei o documento, fui confirmar, vi que ele não era o Joaquim e, portanto, dei a prisão em flagrante lá sobre isso. Mentira, porque ele já sabia quem era o cara, já tinha foto dele, já sabia a quem procurar. Quando isso acontece, nós vamos cair no mesmo esquema do fulano que passa o cheque para o dono, pro titular do bar. Ou seja, ele não tem capacidade de iludir o policial que já o conhece. Por isso que tem a análise ex post. Se aquele policial, eu vou perguntar para ele, o senhor sabia quem era que você ia prender? Ah, já sabia, sim, a gente estudou o caso, foi, não sei o que lá, tal. Então, pouco importa isso. Mas vamos pensar, isso tratando-se de uso de documento falso, ele apresentou, mas ele pode ser também responsável por um crime antecedente, que é a produção do documento falso. Isso muitas vezes acontece, né? A produção do documento falso. Ah, o policial apreendeu o documento com ele, quer dizer, ele não usou, ele não mostrou ao policial, o policial foi lá, apreendeu o documento. Então, o uso do documento falso fica afastado. A produção do documento falso é outra coisa, tá? Ah, mas e se não foi ele que produziu? Pelo menos uma contribuição para a produção ele deu, né? Porque dificilmente alguém chega na rua, tira uma foto sua, bota no documento e joga no teu bolso. Opa, que isso? Eu não sei o que aconteceu. Isso é muito difícil. Isso é muito difícil acontecer. Então, via de regra, ele pode não ser o falsário, mas quem quer que concorra para o crime incide nas penas a ele combinadas. Ele foi coautor na medida em que ele fornece dados, nome, foto, senão o documento não faria. Então, ainda que a gente possa dizer que o uso do documento falso seja um crime possível, porque o policial ou apreendeu o documento, ou o policial já sabe quem ele é e, portanto, não podia iludir, ele pode responder por um crime antecedente, que é a produção do documento falso. O que, via de regra, os promotores não denunciam. Por que não denunciam? Denunciam pelo uso. Como o uso do documento falso absorve a produção, ele acaba não denunciando a produção. E a produção você precisaria fazer uma pequena investigação, né? Como, quem fez, aonde, quanto pagou, etc. e tal. Então, muitas vezes acontece de ele não ser punido pelo uso do documento falso e acaba não ser punido pela produção do documento falso porque o promotor não... Isso é que eu devo falar na escola dos promotores, né? Não aqui. Aqui vocês estão satisfeitos. Outra questão que discutiu bastante, mas eu falei isso acho que já na questão dos princípios, né? Porte de arma de fogo inapta para produção de disparos, né? Ou porte de arma sem munição, ou da munição sem arma, né? A primeira tese no Supremo que vingou foi a tese de que isso era um crime impossível, que faltava lesividade, porque a arma tem uma função, a lesividade, a letalidade que a arma pode levar, sem munição ou munição sem arma, ela não pode levar. Ela só vai servir como instrumento de ameaça, e a ameaça pode ser feita até com o dedo debaixo da camisa. Mas vingou, prevaleceu no Supremo o entendimento contrário. Portanto, como a lei diz que porte de arma sem munição e a munição sem arma são crimes. A meu ver, isso é inconstitucional, fere o princípio da lesividade, mas é assim que o Supremo decide. E quem sou eu para dizer que o Supremo está errado? Qualquer um pode dizer que o Supremo está errado hoje em dia, né?
Bom, dentro da doutrina do crime impossível, vocês vão encontrar uma expressão, costuma uma expressão mais antiga, até porque isso já não tem mais com tanta frequência, que é chamado crime de ensaio. É mais ou menos a mesma coisa, mas qual é a situação? O exemplo era muito comum. O patrão deixa bens à mostra do empregado e se certifica de que ele não vai conseguir consumar o crime. Na verdade, é só para ver se ele é uma pessoa a quem deva ter confiança ou não. Deixa o dinheiro jogado, etc. e tal, e bota uma câmara para ver e depois o revista ao final. Ou seja, o produto não sai da vigilância dele, não existe chance dele consumar o crime, isso é crime impossível. Mas se ele falhar na vigilância, o crime pode se consumar. Se de qualquer maneira, se o crime se consumou, consumou. A gente faz uma análise daquilo, olha, ele deixou uma câmera e ficou esperando na porta. Quando o cara pega, ele vê, abre a porta e fala, deixa eu ver o que tem na sua carteira, pá, e tira o dinheiro de lá. Ponto. Isso é um chamado crime de ensaio, né? É crime impossível da mesma forma. Isso é um pouco que Deltan Dallagnol e a sua turma quiseram fazer nas 10 medidas contra a corrupção, que era o chamado teste de integridade, que logo foi apelidado de teste de fidelidade, né? Aí já vou falar agora o próximo item aqui, o próximo item. E aí eu só fico pensando hoje, se aquele teste de fidelidade tivesse realmente sido aprovado, quem seriam os primeiros a cair dentro daquele teste de fidelidade? Bom, aí vamos aí para o flagrante preparado. Súmula 145 do Supremo. Não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aí, na verdade, é uma espécie aí... 145. 145 Supremo, não há crime quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a sua consumação. Aí, mais ou menos, nós estamos no tipo do crime de ensaio, né? Ou seja, a polícia instiga a que a pessoa pratique o crime, quando ela pratica o crime, você vai lá e prende. É muito comum isso nos casos de droga, né? Vai lá um policial, sempre achei engraçado isso, né? Um policial travestido disfarçado de usuário, né? E eu falei, qual que é o disfarce, né, de usuário, né? E, bom, aí temos várias questões a discutir. Primeiro a questão de tese, né? Ou seja, se o policial faz isso, o policial que faz isso é chamado de agente provocador. Ou seja, ele provoca o crime que ele vai depois fazer. Isso parece que nos Estados Unidos tem bastante, né? E houve uma época que eles fizeram isso em Nova York, lá, em relação à prostituição, né? Fazia isso, a pessoa se oferecia, vai lá, tratava e na hora do vamos ver, ao invés do dinheiro, ela recebia um par de algemas. Mas aqui não acontece isso porque isso é proibido, não haverá crime. No caso do tráfico, a gente tem uma questão do crime permanente. Veja, aí precisa ver, o promotor precisa saber como denunciar. Se vai lá, o fulano vai comprar droga, comprar entre aspas, do policial, do traficante. O traficante vende entre aspas para ele e ele o prende. Ele não pode denunciar a pessoa pela venda da droga, porque a venda é simulada. Okay? A venda é impossível. Essa venda não existiu. Ah, mas então quer dizer que o traficante sai na boa? Não necessariamente. Porque a posse da droga para a venda é um crime permanente. Portanto, é um crime anterior. O que o policial fez apenas revelou o intuito de venda que a pessoa tinha, porque já estava com a droga antes. Então, desde que você faça isso e o denuncie por posse de droga com o intuito mercantil,
você pode punir a pessoa que tenha droga com ela, certo? Sempre? Não. Não por quê? Porque tem que ter prova da posse anterior. Ah, mas se o cara vendeu é porque ele tem. Não necessariamente. Se o cara tem no corpo, bom, ele tem. Mas às vezes ele pode ter um. E aparece o cara lá e fala, vou ganhar um dinheirinho aqui agora, mas depois eu compro outro para mim. Isso não é prova do que ele tinha para vender. Se ele encontra no corpo dele 50, bom, aí já é diferente. Então uma coisa soma-se a outra. Mas ele pode não ter nada. E ele fala assim, você tem droga? Não. Mas sabe onde tem? Pode achar que eu arrumo para você. Aí ele vai para um outro cara, para o traficante, e fala assim, vou ganhar um dinheirinho. Vou ser o subempreiteiro do traficante. Pega lá, fala, me dá um negócio e vende. Aí ele não tinha droga anterior com ele, que você possa dizer que seja tráfico. Então, para você poder punir no tráfico com o agente provocador, é preciso ter a prova de que ele tinha antes. É isso que dá o crime. Ele tem consigo antes. Eu julguei um caso, não sei nem qual foi o recurso, porque depois eu saí, onde a discussão foi muito longa e a compra era de 10 quilos de cocaína. E o fulano foi atrás de comprar droga para depois vender para o policial. Então eu digo, só pode condená-lo se houver prova de que antes de começar essa conversa, ele já tinha acesso a essa droga, já tinha alguma coisa conluiada, etc. e tal. Só por isso não, de repente a pessoa pode ter visto, vou fazer um bom negócio. E tudo que ele pensou de errado a partir da provocação do policial não vai, porque é o policial que provoca. Só vai valer o que ele já fazia antes do policial provocar. Mas também nos casos de flagrante de corrupção, ou flagrante de concussão, muito comum, não é tão comum assim, mas se tornou comum quando um empresário fez isso, ele ficou muito famoso, saiu na televisão, etc. e tal. Ele até tem um nome parecido com o meu, mas não tem nada a ver comigo, é o Ricardo Semler. E um dia ele se encheu o saco de ser extorquido por fiscais, e ele falou, tá bom, vou pagar, vamos lá, me encontra no meu escritório que eu vou te pagar. E aí chamou a televisão, polícia, não sei o que e tal. E na hora que aquilo é feito, é filmado e o cara é preso em flagrante. Está correto esse flagrante ou não? O que é que vocês acham? Flagrante preparado. Esta entrega do dinheiro não vale nada. É como a compra da droga, porque o cara já não vai, ele não vai receber esse dinheiro efetivamente. Ele vai dar para o fulano e a polícia vai pegar o dinheiro de volta. O que acontece é que isto pode servir um elemento de prova de um fato que já aconteceu, porque a extorsão ou a concussão, né, do funcionário público, ela se consuma no momento em que ele faz a exigência. Então, no momento, fala assim, olha, esse alvará seu de construção só vai sair se você me der R$5.000. Ponto. Nesse momento, consumou o crime. O que é feito depois, aquela fantasia, usando a televisão, o Celso Russomano, sei lá o que tal, aquilo é uma questão que pode utilizar na prova. Mas a questão básica aí é que não é prisão em flagrante, porque o flagrante, que o crime já foi cometido. E o flagrante do recebimento, digamos assim, é receber a corrupção, não vale porque é preparado, é provocado. Tá certo? No pacote anticrime, eu já falei sobre ele para vocês? Não, né? Pacote anticrime com muitas aspas, né? Porque ele não é anticrime, ele é pró-crime, do Sérgio Moro, ele fazia uma alteração aí no que diz respeito ao flagrante preparado. E aí várias pessoas disseram o seguinte, ele está ofendendo a súmula 145 do Supremo, que é, pelo número da súmula, o Supremo deve estar em quanto? 700, 800, não sei. 145 é bem antiga, né? Quando eu comecei a judicar, isso lá no século XIX, já tinha a súmula 145, então ela é bem velha. Mas o que é que fala no pacote anticrime?
porque ele está prestigiando o policial que se infiltra, né? Então, o policial que se infiltra acaba sendo um pouco desse ato provocador. Mas ele fala que se caracteriza o tráfico de quem vende ou entrega droga ou matéria-prima, insumo ou produto químico destinado à preparação de drogas, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, a agente policial disfarçado, quando presentes elementos probatórios razoáveis de conduta criminal pré-existente. Bom, de um lado, o Sérgio Moro entendeu um pouquinho que você precisa ter um crime pré-existente. Ou seja, tudo bem que ele faça uma compra simulada, desde que você consiga provar que ele tem aquilo pré-existente. Porque o que você vai julgar, na verdade, é o fato anterior, né? O problema que ele não entendeu é que você tem que comprovar o fato anterior, porque este é o crime, né? Este é o crime. E o que ele fala nesse dispositivo? Quando presentes elementos probatórios razoáveis. Bom, elemento probatório razoável não condena ninguém, né? Você precisa ter certeza, não uma possibilidade, né? Então aqui é um decréscimo da prova. Sim, pode ter o agente provocador, desde que você consiga, daquela ação, vislumbrar que antes ele tinha posse daquela droga. Mas não basta um elemento razoável, tem que ter certeza, porque a dúvida sempre deve ser interpretada em favor do réu, salvo no Código do Processo Penal da Lava Jato, CPPLJ, né? Ainda não foi publicado, mas eles estão fazendo algumas revisões atualmente. Bom, junto com o bom, de qualquer maneira, só lembrando, nesse caso do tráfico, a conduta que ele pode ser processado não é a de vender. Eu já peguei casos que o promotor denunciou por vender. E aí não dá para condenar ele por vender. Não dá para receber denúncia dele por vender. Tive que rejeitar a denúncia. O que pode ser acusado é de guardar a droga para venda, etc. e tal. Isso sim. Bom, outra questão é o flagrante esperado. O flagrante esperado é diferente do flagrante preparado, porque o flagrante preparado tem o chamado agente provocador, alguém da polícia que vai lá suscitar para que ele faça. O esperado é, fizemos uma investigação e sabemos que na hora tal, no dia tal, ele deve cometer o crime. E você vai lá e espera para que ele cometa e aí você o prende. Flagrante esperado é crime possível ou não? E aí? Tem alguém vigilando desde o começo. A questão da inteligência, hoje em dia não é considerada válida, por exemplo, trabalho de inteligência. Sim, esse é o grande trabalho de inteligência. Evitar o crime, não para condenar a pessoa. Sem interferência. Não, porque Sem ele saberia interferência. dessa forma ou de outras, né? Sem interferência. Via de regra, a jurisprudência entende que o flagrante esperado não atrapalha a consumação do crime. Portanto, o flagrante esperado, diferentemente do flagrante preparado, não é crime possível. No entanto, acho eu e a Arielle, aqui estamos formando o voto minoritário, no sentido de que, se ele foi esperado com uma tal argúcia e se todas as condições foram preservadas para que impossibilite o crime de acontecer, segue a regra do crime possível. Se não for, se você que nesse caso aí um pouco de vigilância, né? É uma questão de vigilância. Só que você tem, no caso, ter a certeza de que ele não pode consumar. Eu tive um caso aí, eu não sei também qual foi a decisão final, né? Mas que o policial ficou... agente de segurança do trem. Por algum motivo, esse pessoal do agente de segurança do trem falou, esse cara eu já conheço, ele vai furtar dentro do trem, tem um pessoal conhecido que fica fazendo isso, etc e tal. E ele ficou lá na butuca. A hora que o cara pegou, ele pegou o cara. Eu acho assim, é muito difícil você provar isso. No supermercado é fácil, porque tem
profissionais ensinados a isso. É muito difícil provar. Se você conseguir provar que a vigilância policial foi de uma tal forma que impedia ele de cometer o crime, bom, aí eu acho que cabe o crime possível. Acho mais difícil de provar do que dentro do supermercado. Agora, de qualquer maneira, vale a regra de ouro. Se por algum motivo o crime se consumou, consumou. Não existe crime possível se ele se consumou. Se ele conseguiu fazer, ele consumou. Qual a natureza jurídica do crime impossível? Porque a gente vai dizer no artigo 17, o artigo 17 fala, não se pune a tentativa. Mas não se pune se seria uma exclusão de punibilidade. Por que não se pune a tentativa no caso do crime impossível? Não se pune a tentativa quando, por ineficiência absoluta do meio ou absoluta impropriedade do objeto, é impossível consumar o crime. Por que não se pune? Não se pune porque isso é atípico. Então, na verdade, embora a lei fale em não se pune, o que ela quer dizer é que isso não é típico e, portanto, não sendo típico, não é punível. Há vários exemplos na lei de questões de redação não tão perfeitas assim, né? Costumava-se dizer que aqueles critérios básicos de hermenêutica, né? O legislador não usa palavras inúteis, o legislador usa termos técnicos e tal. Quer dizer, lá para trás pode ser que ainda tivesse um certo ponto. Hoje em dia eu abandonaria todos esses critérios, porque o legislador usa palavras inúteis, não usa termos técnicos, ele comete todos esses pecados que sejam possíveis, ele faz. Fale. Tem alguma relação da meio relativamente possível com a tipicidade relativa, essas coisas? Não, veja, vai ser típico. Se o meio for relativamente idôneo, vai ser típico. Então, por exemplo, é o seguinte, vamos achar um meio relativamente idôneo. Esse aí, de passar o cheque para o outro pegar. Bom, um cara aceitou, o outro não aceitou, o outro poderia aceitar, etc. É o meio relativamente idôneo. Se ele é meio relativamente idôneo, ele não é absolutamente idôneo. Se ele não é absolutamente idôneo, portanto, não é atípico. Essa é a ideia. Ele não é atípico. O que é difícil é você ter a certeza desse absoluto e relativo, né? Mas você tem o padrão predominante, que é o seguinte, o padrão predominante é esse. Se poderia ser repetido em outra situação, com circunstâncias diferentes, e dar certo, portanto, ele é relativo. Vamos pensar o seguinte, o primeiro exemplo que eu dei para vocês, o revólver de brinquedo, você está com o negócio, ele sai aguinha. Pode dar certo aquilo? Não, não pode dar certo. Então aquilo é. Agora o revólver que está engasgado lá o gatilho, não sei o quê, pode dar certo? Em tese pode, o cara podia pegar em outra situação, sei lá, e funcionar. Então, um seria absolutamente inidôneo, o outro seria relativamente inidôneo. Eu só acho, a observação que eu faço, é que essa avaliação da inidoneidade tem que ser do fato concreto. Ou seja, a gente tem que analisar as situações concretas, porque as situações podem nos levar a algumas impossibilidades, como o caso do fulano que vigia dentro do provador, ou o caso que o fulano é o próprio titular do cheque que recebe o seu cheque. Portanto, é um caso que, embora pudesse imaginar que aquilo pudesse acontecer em todos os outros casos, portanto, seria relativamente idôneo, nessa situação em concreto a gente viu que ele foi utilizado de uma forma que era impossível para essa vítima, com esse meio, etc. e tal. Então, eu acho que a gente tem que fazer uma análise de concretude na tipicidade. O juiz tem essa função, né, de fazer análise de concretude. Portanto, a minha visão é um pouco mais extensiva e acho que a Defensoria deve ter mecanismos
de forçar um pouco mais a ocorrência do crime possível. Porque, principalmente em termos de ocorrência, o que eu vejo bastante aí é o caso de uma vigilância que torna inviável a consumação do crime. Principalmente em redes de supermercado, assim, etc. Acho que isso acontece com bastante frequência e com muita frequência é a mesma pessoa, a pessoa já é conhecida de lá. Aí você fala, pô, Marcelo, mas se ele já é conhecido, já fez outras vezes, não era o caso de puni-lo, né? Não. Eu não posso punir pelas outras vezes. Pelas outras vezes que ele seja punido pelas vezes, né? Pode ter uma punição moral. O vigia chega lá e fala assim, você não entra aqui dentro. Já te vi você várias vezes furtando aqui, você não vai entrar. Não, essa é uma punição moral. Agora, por um fato que ele não tem... Eu vi uma vez, um dos casos aí que tinha, era do supermercado Zafari, lá no Shopping Bourbon. Shopping Bourbon tem um supermercado lá. Não sei se vocês já foram lá. Até eu me sinto meio mal vestido quando vou para lá, para esse mercado, porque é um supermercado de elite, digamos assim. E tinha uma foto da pessoa que entrou lá e foi preso. O fulano parecia absolutamente alcoolizado, maltrapilho. É evidente que essa pessoa não consegue furtar algo do estabelecimento, a menos que ele tentasse fazer na correria. Se ele inaugura esse curso causal, para eu saber se o meio dele é idôneo ou não idôneo, eu tenho que saber qual é o meio dele. Eu tenho que avaliar. Bom, o meio dele é clandestinidade. Ele escolheu esconder as coisas. Não dá, porque ele foi vigiado por várias pessoas desde o começo. Então, acho que isso o impede. Ainda mais no mercado dele. Se fosse lá no Guanabara, no Rio de Janeiro, é diferente, né? No dia do aniversário, né? Não tem aquela coisa de aniversário do Guanabara, de não sei o que e tal. Sempre vai ter gente do Rio de Janeiro que vai ouvir, vai entender isso aqui. Aniversário do Guanabara. Aí vai todo mundo, né? Aí tá todo mundo. Mas é óbvio que isso tem muito a ver também com a... Gente, vocês têm perguntas? O que eu tinha pensado para falar era isso. A arma de airsoft pode ser considerada ineficaz? Perdão? Arma de airsoft, aquelas que tem as bolinhas, que de pressão pode ser considerada ineficaz? Nem sei o que é isso. É umas armas que eles vendem, Atirar que é bolinha. pra tirar umas bolinhas, tipo um chumbinho, assim, não é plástico. Machuca. Machuca, mas é isso que eu quis dizer. Pra E aí, matar. Paintball. paintball, né? não, mas é Não, de paintball tem porque é airsoft. uma bolinha que machuca mesmo, se ela pega fica roxo. Eu falei paintball, também não, Paintball também faz isso. mas também não conheço. Mas é diferente, a Airsoft é bem mais forte, assim. Não, Por causa não da dá pra pressão, matar ninguém, né? a não ser que você mire no olho, né? Assim. Não, então é por isso que eu tô dizendo, em tese, se a pessoa tá com uma dessa, não é eficaz. É. Elas vendem inclusive em loja, é permitido vender. Porque Para homicídio. Então, eficaz para quê, né? depende Pro roubo, no caso. pro Hã? roubo. Pro roubo. Não, pro roubo, sim. É ameaça só. Não, pro roubo. Mas a aí pra machuca colocar escudem. A calça de aumento, né? Não, Daria não, Não, pra casa de não aumento não dá poderia. mais por causa da atualização legislativa que tirou. É. Tem que essa ser arma de fogo. É, Esse foi o- exato. Pois é, mas... Sem querer, né? Porque ainda aceita ela de brinquedo. E aqui Foi ela é boa, como mas- se fosse uma simulação da arma de fogo. Ela é muito Não, parecida. hoje em dia eu acho que ela só configura ameaça mesmo. É só ameaça. Para ameaça, sim. Para ameaça é idôneo configurar para Mas a ameaça. alteração eu vi em caso de arma de brinquedo entrar eu com a tive- de aumento. eu Porque tive a um vítima caso- poderia acreditar que é. Eu tive um caso que o fulano é inimputável, né? Depois a gente concluiu que era inimputável. Aliás, o pessoal concluiu no primeiro dia que era inimputável. Mas ele tentou roubar um caminhoneiro com uma sabugo de milho, né? E aí, ó, acabou levando uma sova do fulano, foi preso e tal. E aí eu acho que a gente absolveu, inclusive com base nisso, acho que absolvemos ao final, pedido do Ministério Público mesmo, porque a sabugo estava visível, né? Não era aqui dentro. Enfim, talvez ele visse uma arma, mas era aquilo. E ele chegou, ele foi preso, foi para a delegacia, acho que na época eu ficava na delegacia, e o delegado chamou um perito lá e falou, ó, não dá para ficar aqui, porque ele estava defecando na sala. Falou, vai morrer se ficar aqui, né? E aí mandou embora e depois nos comunicou. Eu falei, bom,
tá bom, tá feito isso, né? Só que aí nós julgamos e concluímos que o crime era impossível. E deu absolvição, o promotor mesmo pediu absolvição. E aí eu comunico lá para a diretora onde ele está internado, no Hospital de Custódia e Tratamento, que diz, olha, está absolvido, não tem mais Mais ou menos, né? coisa, né? Aí, e falou, e é um absolvido... É. Não, mas esse é um absolvido... Não, essa é a absolvição própria mesmo. Ele foi absolvido pelo fato, né? Ele foi absolvido pelo fato. Aí mandei para ela o negócio. Ela me liga e fala, doutor, eu vou tirar ele daqui, mas eu não tenho onde colocar agora, porque ele não pode ficar na rua e parece que a família dele, toda ela, o que sobrou da família, tem problemas, né? Eu falei, bom, ele tem que ficar no sistema de saúde, não no sistema de manicômio, né? Digamos assim. E ela falou, tá bom, eu preciso arrumar uma vaga no sistema de saúde. O senhor me deu uma ordem para cumprir imediato. Em um dia eu não consigo. Aí demorou, parece que uma semana, 10 dias, até ela me comunicar que foi para o sistema de saúde. Essas são as coisas curiosas aí, né? Tem uma alvará de soltura. Isso que o senhor está falando, isso pode ser plano ou tem que ser provocado pela essa questão de não ficar no sistema psiquiátrico e sim no sistema de saúde? Veja, porque se... O juiz pode determinar o plano, isso ou tem que ser provocado? Porque a gente sabe que o procedimento burocrático é... Desculpa. Veja, a questão é a seguinte, aí vai mexer com coisa de execução que não é propriamente o meu forte. Mas, o que eu posso dizer é o seguinte, se ele foi absolvido, uma absolvição própria, absolvição porque não houve crime, o que eu tenho que fazer, que é minha obrigação, é expedir um alvará de soltura. E a obrigação dela, do Hospital de Custódia e Tratamento Psiquiátrico, que tem os chamados manicômios judiciários, que só pode internar em razão de um crime, a obrigação dela é abrir a porta e falar, saia. Né? A questão da saúde já é outra forma, né? Já é uma outra questão. Há uma questão aí, salvo engano aí, acho que foi daquele, como é que é? Aquele Champinha lá, né? Que acho que... Tem específica para ele, só tá foi feito um arranjo aí, que eu me lembro, eu confesso que eu já não lembro mais, mas era juridicamente meio questionável a questão. É difícil isso, mas aconteceu também no caso do chamado, um criminoso famoso aí, que era o bandido da luz vermelha. Eu não lembro mais qual era o motivo pelo qual ele era famoso e nem qual o motivo da luz vermelha, mas tá, o Google deve ajudar vocês nisso. Pode ser. Mas aí passou 30 anos e a hora que ele ia sair, o desembargador dá uma decisão dizendo que faz um novo exame, que agora ele não está em condições e volta de novo e tal. Aí a decisão caiu, justamente caiu porque não existe pena de caráter perpétuo, nenhuma sanção penal de caráter perpétuo. Saiu. Infelizmente, a medida de segurança, em tese, acaba sendo. Não é. A medida de segurança não é de caráter perpétuo. Não é de caráter perpétuo, mas acaba Na prática ela sim. acaba sendo. É que eu fiz a monografia nele e na prática, infelizmente, tem muitos casos que fica. Porque fica. até fala que... é que agora eu não lembro, mas tem uma súmula que fala, tipo, do abstrato da... Bom, eu acho que a gente podia terminar a aula e continuar conversando, porque já não é mais do crime possível aqui, né? Na verdade... Tá. Não, então, mas antes de perguntar, deixa eu só esclarecer essa dúvida. Você falou sobre a questão da execução, mas quando se trata de absolvição própria, não sendo o... Absolvição impróprias, quer dizer. Não, nesse caso do imputado, que foi absolvido, Sim. não cometeu crime. Não cometeu crime. Então, eu pergunto, pode, no caso do juízo, oficiar a casa lá de custódia para que, de forma imediata, cumpra o que foi determinado de sentença? Lógico. Não, a gente oficia no mesmo dia. É nesse sentido que eu falo, mas aí ela se obriga. O que ela foi fazer é o seguinte, é uma pessoa que tem uma perturbação mental que não tem condições de ficar, então ela vai buscar um lugar de saúde. A saúde abriga pessoas. Só que quando você está na saúde, a diferença é essa. Quando você está no sistema de saúde, quem te determina se você fica ou sai é o médico. E quando você está no sistema da justiça, quem determina é o juiz. Eu acho que esse é o grande problema, por exemplo, da internação compulsória. Esta é a grande problema. E com isso eu trabalho na área civil aí. Esse é um problema.
Porque uma coisa é você dizer, olha, a pessoa precisa ficar internada, mas internada, se o juiz defere uma internação compulsória, as pessoas só saem com decisão do juiz. Quando todo o nosso sistema, que veio pela lei antimanicomial, diz que isso deve ser uma absoluta exceção. Então, quando tem desses casos, raramente determino que se faça isso, mas quando faça isso, eu transformo a ação numa obrigação de fazer, ou seja, o Estado tem que pagar a internação da pessoa até o momento que o médico diga que não é necessário. A pessoa fica... Aí acontece isso que a Maria falou, que vão fazer infindáveis. Aliás, o presidente Bolsonaro teria dito isso a respeito do Adélio, né? Aquele que o esfaqueou e falou, agora vai ficar lá pro resto da vida. Não é o resto da vida. Aí é uma discussão que vocês vão ter em medida de segurança. Qual é o limite máximo de segurança? Tem 3 posicionamentos, agora eu não lembro. Eu não sei quantos posicionamentos tem. É de 30. Desculpa, O STF acaba sendo uma... Sim. É um assunto que é recorrente. Isso é uma súmula. Só que aí... Tem uma discussão sobre isso. Sim, tem discussão. Eu, por exemplo, fixava o limite, eu entendi o seguinte, que não tem limite mínimo, e o limite máximo é o da pena que eu daria se ele fosse imputável. Concreto, no caso. A pena concreta. Óbvio que, via de regra, devia ser a pena mínima, salvo se fosse reincidente, porque os outros elementos eu não conseguiria subir no inimputável. Então é o que eu faria. Por exemplo, se um caso de roubo, eu falei, essa pessoa mereceria uma pena de 5 anos e 4 meses. Portanto, ele vai ter uma internação em hospital de custodia de tratamento até o limite de 5 anos e 4 meses. Bom, vamos lá. Professor, sobre o caso de roubo, que o roubo ele é um tipo penal complexo. Sim. E aí, na hipótese em que não tem lesividade, o elemento furto, mas configurou a ameaça, é possível, é admissível o crime impossível nessa hipótese do roubo, né, de regra? O roubo é muito difícil, mas esse exemplo que eu te dei aconteceu, porque ele não tem nenhuma condição de ameaça. Veja, a ameaça não é séria. Se a ameaça não é séria, ela não tem como se consumar. Mas quando, por exemplo, acontece a ameaça, mas não tem o furto, por exemplo, porque é a união de, pelo menos, de 2 elementos, que seria o furto com a subtração. Com violência. A subtração com violência ou grave Isso. ameaça. Mas aí vamos supor que só teve a ameaça. Mesmo assim, não tem como configurar o crime possível, né? Não tem. Uma atipicidade relativa, por exemplo. Não é roubo, mas é só ameaça, por exemplo. Porque não tem furto. Sim, você até poderia fazer isso, mas desde que você tem que considerar a ameaça séria. Neste caso, pelas razões especiais, eu entendi que a ameaça não era séria, portanto ela era incapaz de dobrar a vontade da vítima, ela não é uma ameaça idônea. Logo ele viu, esse cara é um maluco que está fazendo isso, então isso não é crime. Então não podemos levar isso ao extremo. Veja, a gente tem que ter uma noção de que o direito penal não é só a letra do que está na lei, é preciso que o fato seja concretamente aquilo, de vida real. Já muitas vezes a gente fez isso, acontece muito, por exemplo, situações de roubo que são muito limítrofes, digamos assim, né? Fulano está pedindo dinheiro lá no farol, então não sei o quê. Ele estava com a mão embaixo do onde, não sei o quê e tal. Então você tem que avaliar, por exemplo, não só a percepção da vítima, mas também a ação dele. Então tem uma série de questões a serem levadas em conta aí. Isso fica a critério do livre convencimento do juiz? Isso aí teria que trabalhar na questão de processo, né? Há uma grande discussão a respeito dessa ideia de livre convencimento, porque na verdade porque isso acaba sendo um álibi para o juiz usar qualquer tipo de coisa como prova, inclusive o inquérito. Então isso é uma boa discussão sobre isso, mas eu não vou entrar porque é processo penal, e processo penal não é a minha área. O CPC já tirou o livre, né, do Código Legal. O convencimento do juiz nunca pode ser livre, né? Ele sempre vai ser motivado. Livre é só o convencimento do jurado, e mesmo assim com o limite
da decisão contrária à prova dos autos. O do juiz sempre tem que ser motivado e fundamentado. No processo penal, a meu ver, ele tem que ser não só motivado e fundamentado, mas lastreado em provas válidas. E eu não acho, por exemplo, que a gente pode trazer como prova válida uma prova oral obtida dentro do inquérito onde não há contraditório. Eu acho que isso ofende a relação do contraditório. Portanto, prova válida é aquela realizada na frente do juiz, salvo aquelas que sejam irrepetíveis. Então, não é bem assim que o juiz tem um livre convencimento. Ele tem o convencimento, óbvio, ninguém vai tirar o convencimento do juiz, mas ele tem que lastrear tem que ser fundamentado, obrigatoriamente, e tem que se lastrear em provas válidas, provas que sejam do contraditório, porque senão ele está cerceando a ampla defesa, porque ele está buscando motivos para condenação aonde não havia defesa. Então, na prática está tendo isso. Eu estou falando muito de processo já. A minha parte, obrigado. Ok? Vamos acabar por hoje?